Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre algo muito importante quando estamos pensando em emagrecimento, perda de gordura, que são 6 duras verdades que você precisa saber sobre o emagrecimento e que talvez você ainda não tenha ouvido. Isso é justamente para aquela pessoa que está cansada de ouvir ali sobre aquela estratégia milagrosa, aquela dieta milagrosa, aquele suplemento milagroso que vai fazer ela perder peso super rápido, mas, obviamente, acaba sendo fadada ao fracasso, acaba reganhando peso e acaba tendo aquela dificuldade para perder peso. Então vamos lá, sem mais delongas, a verdade número 1. Não existe resultado sem esforço. É isso mesmo que você está ouvindo. Se você ouvir aquela promessa milagrosa de perca 20 quilos em um mês, duvide de que isso seja sustentável. Porque o esforço, o emagrecimento definitivo, ele requer um esforço, requer suor. Então você vai precisar suar, seja fazendo exercício, seja mudando o hábito de vida, seja seguindo um planejamento alimentar. O ideal é que a gente tenha uma combinação de todas dessas 3 estratégias para que assim você consiga ter resultado, para que esse resultado seja sustentável no longo prazo. Então tire da sua cabeça aquela ideia de que vai ser fácil e rápido perder peso, porque geralmente é o contrário. Essas medidas comportamentais, essas mudanças, elas exigem um esforço real. E se você não tiver ali uma estratégia adequada para que isso seja alcançado, provavelmente você vai acabar fracassando com o passar do tempo. Verdade número 2. Dietas restritivas não são sustentáveis. É isso mesmo que você ouviu. Isso é comum aqui no consultório. No afã de perder peso muito rápido, aquela pessoa acaba seguindo uma dieta qualquer que ela pegou na internet, viu no Google, ouviu na TV. Por exemplo, dieta da maçã. Vou comer apenas maçã durante 1, 2, 3 semanas, porque isso vai fazer eu perder peso, porque isso vai fazer eu entrar naquele vestido, entrar naquela roupa que eu preciso, enfim. Isso não é sustentável. Não adianta a gente pensar em uma dieta extremamente restritiva, porque você não vai conseguir manter isso por longo prazo. É diferente você ter déficit calórico de dieta restritiva extrema. São coisas diferentes, porque quando a gente fala em déficit calórico, e ele vai ser fundamental para que você emagreça, não estamos falando de simplesmente restringir determinados alimentos e imaginar que isso vai ter resultado. Déficit calórico ele deve ser feito com estratégia, cálculo, pensando numa sustentabilidade no longo prazo. E vai ser diferente de você seguir uma restrição aleatória que você identificou, que você viu aí na internet ou tirou da própria cabeça. Então, se você quer um emagrecimento sustentável, a perda de peso, fuja daquela dieta restritiva que proíbe você de comer determinados alimentos, que causa aquele sofrimento extremo. Geralmente isso vai estar associado ou vai aumentar muito o risco de compulsão alimentar, catabolismo, você perder massa muscular, que é muito ruim no longo prazo, e acaba promovendo aquele famigerado efeito sanfona. Exatamente, se você faz uma dieta muito restritiva, sem uma orientação adequada, a chance de você vir a reganhar o peso que você perdeu é muito grande. E quando nós avaliamos ali os estudos sobre o efeito sanfona e as consequências dele no nosso corpo, é muito prejudicial, porque geralmente as pessoas que sofrem do efeito sanfona perdem peso, reganham de novo, perdem, reganham. Ao longo do tempo vão reduzindo cada vez mais a sua massa muscular e vão tendo cada vez mais massa de gordura. E aí pode acontecer de estar no sobrepeso, obesidade, ou mesmo naqueles indivíduos que estão com peso normal, eles vão ser aquele famoso falso magro, com muita massa de gordura, pouca massa muscular, mesmo que o peso esteja ali dentro de padrões considerados saudáveis ou normais. Então, fuja da dieta restritiva, evite fazê-la, principalmente se você fizer sozinho, sem acompanhamento, sem uma orientação adequada. Verdade número 3. Suplementos não substituem a disciplina. Suplementos não farão milagre. Se você é aquela pessoa que busca ou sempre corre atrás do suplemento milagroso, daquele remedinho que vai fazer você perder peso super rápido, sinto lhe informar que isso não vai acontecer. Quando a gente pensa em obesidade, quando a gente pensa em eliminação do peso, não existe um único tratamento que seja milagroso. O que nós vamos ter são uma série de estratégias que devem ser pensadas, reavaliadas, aplicadas,
revisitadas para ver se elas estão funcionando e que ao longo do tempo nos levarão ao sucesso terapêutico, que é a redução da gordura, manutenção de massa muscular e a sustentabilidade disso no longo prazo. Então, se você quer perder peso, imaginando que tomar uma única pílula vai resolver o seu problema, sinto lhe dizer que isso não vai acontecer, porque não existe um único suplemento que cause esse efeito no corpo. Justamente porque quando a gente pensa em obesidade, quando a gente pensa no ganho de peso, ele é multivariável. Existem uma série de fatores que contribuem para que você ganhe cada vez mais peso, que você tenha uma dificuldade de reduzir o peso e que nós devemos avaliá-los e tratá-los ponto a ponto. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um quadro de compulsão alimentar associado a um desequilíbrio hormonal, associado a déficit de proteína, associado a um quadro de desbiose intestinal, associado, por exemplo, ao metabolismo que é muito lento, ou a pessoa pode ter muita fome. Para cada um desses problemas existem estratégias específicas, existe um tratamento mais adequado. Então, se a gente pensa num tratamento eficiente, num tratamento que realmente vai resolver o seu problema, que seja individualizado, é fundamental que todos esses pontos sejam avaliados e que você resolva e que eles sejam resolvidos ponto a ponto, sejam em conjunto, seja por etapas, para que assim, com o passar do tempo, a gente consiga chegar no resultado final, que é a eliminação do peso, a manutenção do peso perdido, que é o principal. Então, se você busca aquele remedinho milagroso, aquele suplemento milagroso, sinto lhe dizer que isso não vai acontecer e você vai se enganar novamente, vai acabar iniciando um tratamento, não completando, reganhando peso ou nem perdendo o peso perdido, se isso não tiver envolvido em um acompanhamento mais integral, em um acompanhamento que realmente identifique os pontos fracos e te ajude a resolvê-los de forma mais eficiente. Isso nos leva à verdade número 4. O que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. Então, esqueça a ideia de você seguir a estratégia da vizinha que você viu que perdeu 10 quilos ou que emagreceu super rápido, da sua amiga que perdeu muito peso, da amiga que te indicou uma dieta, fez ela perder peso de forma eficiente. Não existe isso. Para que a gente consiga ter um emagrecimento eficiente, é fundamental que variáveis individuais sejam analisadas e colocadas em práticas dependendo da sua necessidade. Então, não adianta você querer seguir a dieta que funcionou para sua amiga ou usar o remédio que funcionou para ela, porque nem sempre isso vai resolver para você. Cada pessoa é única. E essa individualidade é que faz com que você responda de forma diferente a determinadas abordagens. E é justamente isso que um acompanhamento mais integral, um acompanhamento que de fato esteja de olho, que busque resolver o seu problema, vai solucionar. Então, quando a gente pensa em um planejamento alimentar, ele vai identificar a sua individualidade e vamos colocar ali em prática tudo aquilo que funciona para você. O mesmo vale para suplemento, o mesmo vale para medicação. Então, esqueça a ideia de seguir dietas aleatórias que você encontra na internet, de seguir ali orientações aleatórias, porque nem sempre elas vão funcionar. Então, a gente precisa sempre individualizar o tratamento, sempre tratar cada pessoa de forma única, para que assim a gente consiga ter sucesso terapêutico. E isso nos leva à quinta verdade. Resultados demoram. Embora a gente queira emagrecer super rápido, aquele resultado para ontem, agora, outubro, queremos sempre o corpo perfeito para o verão, você precisa ter em mente que, principalmente se estamos falando de obesidade, ela demorou a vida inteira para que você desenvolvesse ela e é uma doença crônica. Então, precisamos entender que o tratamento, na grande maioria das vezes, é crônico. E aqui vem um grande detalhe. Por tratamento, não entenda uso de remédio. O tratamento ele vai envolver medicamentos, mas também, e não só, ele também vai precisar de mudança de hábitos de vida, planejamento alimentar, prática de atividade física regular, avaliar comportamentos ali que são danosos ou perigosos para o desenvolvimento de obesidade. Então, o tratamento envolve resolver tudo isso e nem sempre é com medicação. E justamente por isso que o resultado ele demora, é um resultado para a vida inteira. Então não adianta você pensar que perdi peso até dezembro agora, estou livre desse problema obesidade, livre desse problema sobrepeso. Não, a realidade é que no mundo atual, e isso nunca aconteceu na história da humanidade, nós nunca estivemos em um ambiente tão obesogênico. Em nenhum outro momento da história humana, uma pessoa sentou diante de, por exemplo, 1.500 calorias num único prato, numa única refeição.
E isso é comum hoje em dia. Então, todo o ambiente que nós vivemos contribui para que a gente ganhe peso. E se você não estiver se esforçando para manter ou perder o seu peso, provavelmente você vai ganhar peso. Justamente porque a gente tem uma abundância cada vez maior de alimentos, nós temos um ambiente, uma vida que é muito estressante, desequilíbrios hormonais que são provocados pelo meio ambiente, com contaminações, então, enfim, tudo isso acaba comprometendo o resultado de manutenção do peso, se a gente não estiver ativamente resolvendo eles. E justamente é isso que faz com que o resultado ele acabe sendo um pouco mais lento e precisamos ter consciência de que um resultado duradouro ele não vai acontecer da noite para o dia e ele vai exigir ali esforço constante, esforço contínuo. E é exatamente isso que nos leva à última verdade, que é justamente o fator mental, ele vai ser tão importante quanto o físico. Então, para que você consiga seguir ali a dieta, lide com a frustração de resultados que nem sempre são rápidos, essa mudança de hábitos de vida, é fundamental que a nossa mentalidade ela esteja ali associada e acompanhando todas essas transformações, porque senão você vai ter qualquer obstáculo como um motivo para a desistência e o resultado que você tão almeja, ele acaba não vindo, justamente porque existem ali diversos fatores que contribuem para a falha. Então, se a gente não tiver uma mentalidade forte, um foco ali no objetivo principal, você vai acabar desistindo. Então a mentalidade ela vai ser fundamental para que a gente mantenha esse resultado, para que a gente consiga superar ali todas essas dificuldades e, consequentemente, eliminar o peso, manter o peso perdido, buscando principalmente saúde. O estético ele acaba sendo uma consequência de todo esse resultado. O estético ele vai ser só a cereja do bolo, mas o foco principal é que ao longo do processo você consiga ter perda de peso, manutenção de massa magra, mudança de hábitos de vida, que realmente ocorra ali o nascimento de uma nova pessoa no sentido de novos comportamentos, novos hábitos, mais energia, mais disposição. Agora que você já ouviu todas essas verdades, elas são importantes para que você tome decisões cada vez mais assertivas e que te leve a resultados mais duradouros e permanentes. E principalmente aí se tratando de estratégias que você possa seguir para que consiga ali eliminar esse peso, para que você consiga ter mais saúde. Lembre-se que se você quer estratégias reais, precisa de uma estratégia real, consistência e principalmente paciência para que você consiga ter ali a colheita do resultado definitivo e dos benefícios dessa mudança de hábitos de vida, desse novo corpo que você está construindo. Deixe aqui nos comentários quais dessas verdades foi mais importante para você que você ainda não tinha ouvido ou não tinha se dado conta de que é justamente ela que está atrapalhando você de alcançar aquela eliminação do peso que tanto deseja. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir aqui ao canto, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos conteúdos como esse. Te vejo no próximo vídeo.